como segurar a emoção. Você contemplar isso aqui, não tem. Você tem que vir, subir, é uma subida já pela fé mesmo, mas quando você sobe aqui, não significou nada a subida. Muito lindo. Cara, é uma sensação você chegar aqui em cima, sabe, de você pertencer ao mundo. É bem essa coisa de pertencimento mesmo, sabe? Você pertence ao mundo e que você tá no mundo, que você pode, né? E que você é filho do dono de tudo, né? E quando você sobe aqui, você esquece O que já passou. o que já passa, essa subida, né? Você nem lembra, Você né? nem lembra, né? Olá, olá, peregrinos! Sejam muito bem-vindos à Semana do Peregrino, essa série de 4 aulas sobre o universo da peregrinação. Eu sou a Karina, mas podem me chamar de Ká, e eu estou aqui com muita alegria para compartilhar algo que mudou a minha vida e mudou a vida de mais de 1000 peregrinos que eu tive a oportunidade de guiar. Então, vamos conversar aí sobre como viver um caminho de peregrinação que vai te transformar. Mas, Karina, eu vou simplesmente sair caminhando e vou ter a minha vida transformada? É o que você deve estar pensando, né? Eu sei, parece mágica, mas eu quero compartilhar aqui com vocês alguns depoimentos de pessoas que seguiram o nosso mapa e viveram de fato essa transformação. Então, vamos escutar aí esses depoimentos para você entender que caminhar, fazer um caminho pode realmente te transformar. Definir assim como que era a Ale antes de viver o caminho e a Ale depois de viver o caminho. Teve alguma transformação? Você conseguiu digerir isso e você consegue me falar se existiu essa transformação? Eu vou te falar, Cá, que antes, eu sempre fui muito tranquila, muito calma, muito assim, de fé, realmente. Eu procuro sempre apaziguar tudo, sempre olhar. Eu sempre tive um olhar das boas coisas. Síndrome não sei, tem uma síndrome aí que você olha, poliana, né, que falam. Tudo você olha e tira coisa boa. Gente, eu tenho essa síndrome. Então, nós temos. E o caminho só fortaleceu isso para mim, cara. O caminho só afirmou e confirmou que a gente precisa ter fé, que a gente precisa ter paciência, que a gente precisa ter um olhar para o outro. Porque o que geralmente acontece? Você desvia, você não olha, não é? É assim, a gente tem... Porque o nosso mundo está muito assim... Infelizmente, tem muita maldade, mas também tem muita bondade. Tem muita coisa bonita. Então, aquilo me marcou muito. E o caminho te traz isso. Então, é a certeza de que você tem que olhar com outros olhos. Para a gente fazer essa dinâmica de todo dia, vamos olhar, né? Vamos olhar para o próximo. Às vezes, as pessoas querem um sorriso, querem um abraço, querem um oi. É tão assim simples, e isso me fortaleceu mais. O que eu já acreditava me fortaleceu muito mais. Então, assim, agradeço muito na Trilhas ter proporcionado isso. Na verdade, assim, durante o caminho eu entendi que eu tinha que terminar o caminho, né? Uhum. Então eu tinha aquela motivação para ir até o fim, entendi. Mas eu não tinha entendido direito o que tinha acontecido lá, o porquê daquilo tudo, daquele sofrimento. Eu demorei algum tempo para entender isso, assim, o caminho, tinha sido a proposta do caminho para mim, né? E isso veio muito tempo depois, né? Quando eu comecei a compreender um pouco mais o que foi que me deixou o que me atrapalhou tanto lá, né? Eu fui entendendo que, na verdade, eu acho que eu precisava amadurecer muito, em muitos aspectos, né? Inclusive nessa questão da relação com a dor, né? Não só da dor física, mas da dor emocional, né? Como que eu me relacionava com essa questão da dor, né? O quanto que talvez
Talvez não. O quanto que na vida eu busquei me afastar de encontrar a dor, de olhar para ela como algo que faz parte da vida e que precisa ser incluída e não renegada, né? Então, E até ressignificada, talvez. ressignificada, total. Eu acho que ali no caminho eu fui entender mesmo que eu precisava fazer as pazes com a dor, né? Que a dor, ela não é ruim em si mesma. Ela pode trazer muita coisa positiva para a gente quando a gente se determina a olhar e a integrar, né? Porque daí a gente acaba sendo uma pessoa completa quando a gente integra luz e sombra, né? Quando a parte que não é boa também faz parte, né? A gente vira um ser humano mais completo, né? E me descobrir aquela pessoa chata, rabugenta, ranzinza, reclamona, que não suporta a dor. Ali foi me olhar no espelho e ver uma parte minha que eu acho que eu negava para mim mesmo que existia, que eu também era aquela Ana Paula. Aquela Ana Paula também era quem eu sou. Então, foi muito importante olhar esse lado B. Então, eu fui para o caminho e aí eu não vi luzes e anjos. Não, foi... entendeu? Foi... isso mesmo, é um tabefe na cara que eu tomei. Parei quilômetros de distância e aí, comendo terra, falei, o que aconteceu? Mas foi extremamente importante, assim, para minha vida e para o meu processo de desenvolvimento e amadurecimento emocional também. André, e o que você acha, vendo esses dois caminhos que você percorreu, você teve alguma transformação interna, assim, que esses caminhos, com todas essas coisas que aconteceram no primeiro caminho e depois a suavidade que você viveu no segundo caminho, você consegue dizer se teve alguma transformação interna de você ver o André antes do universo da peregrinação e depois? Assim, o sentimento de você conseguir é muito bom, né? Tirando toda a parte espiritual, toda a parte, né? Essa parte do conseguir o físico, você chegar em Aparecida, depois de 160 ou 300 e poucos quilômetros, é muito bom. É uma realização pessoal, né, que te dá, assim, aquela história de te dá asas, né? Te dá asas, você é capaz agora de fazer qualquer coisa, né? Se você se preparar bem, você pode fazer. Como nesse grupo de 22, a Maitê e a Regina fizeram no Santiago. Verdade. E foram muito bem, né? Muito bem. Né? Foram sozinhos e foram um espetáculo que a gente pôde acompanhar. Isso também foi muito legal, né? A gente poder acompanhar o passo dos outros peregrinos que a gente conhece. A gente fica torcendo aqui e vai indo, muito legal. Quando vocês encerraram o caminho e que motivou vocês a fazerem tantas outras, né? Como até a Marlene falou, de fazer diferente, de fazer com outras pessoas, de buscar novos caminhos, assim. O que essa primeira experiência transformou em vocês para que fizessem com que vocês quisessem buscar outros tantos trajetos? O que aconteceu ali dentro de vocês? Essa força, né? Essa vontade, como a experiência do Caminho da Fé foi tão exitosa, né? Foi tão boa, foi assim, preencheu tanto a gente, completou tanto em todos os sentidos, né? Uma coisa que nos marcou bastante, Karina, foi a fé que a gente encontrou pelo meio do caminho. Tanto de pessoas do nosso grupo, né? Que tem pessoas de muita fé, assim, e também pelo caminho, como em muitos lugares as pessoas paravam, assim, a sensação que eu tinha é que eles achavam que a gente era mensageiro de uma mensagem deles, né? Muita gente pegava e falava, ore pela minha irmã, ore pelo meu filho. Então eu achei isso muito forte no caminho inteiro. Essa fé de todos os lados, tanto do grupo como das pessoas. E uma coisa que a gente gosta muito, que eu acho que assim é bom para a minha alma, é contemplar as paisagens, a natureza, aqueles caminhos que você gosta muito, que você coloca, aquelas curvas, tudo isso me preencheu muito, porque é uma coisa que eu amo,
certo. Eu acho que é uma das coisas mais belas que tem no mundo é a vegetação, a paisagem. Isso, aí eu acho que isso me impulsionou. A gente não quer mais parar. Se pudesse, a gente fazia os caminhos tudo do Brasil, entendeu? E nos outros caminhos que a gente fez, recente, a gente foi muito bem também, graças a Deus, não aconteceu nada. Eu acho que o último caminho que a gente fez só pegamos tudo. Foi Caravaggio. Caravaggio, em junho, né? Que foi maravilhoso também, muito bom. Mas eu não chegava nem a me cansar, a gente chegava todo dia, ia passear, ia pra rua e tal. Então, o Caminho da Fé foi o divisor de água para muitas coisas na nossa vida. E como eu sei que um caminho de peregrinação pode transformar vidas? Porque além de enxergar nos peregrinos que eu guiei essa transformação, eu mesma vivi essa transformação. Então eu queria contar um pouquinho a minha história para vocês. Porque a minha formação em dança, eu me formei em dança pela Unicamp, a Universidade de Campinas. E eu trabalhei a vida inteira com dança. Até que em determinado momento é uma carreira que requer muita disciplina, você tem que ter uma dieta ali muito certinha, é muito competitiva. E eu me vi, depois de tanto tempo com a dança, infeliz, que eu não queria mais fazer aquilo. Se eu não ganhei muito bem, eu estava insatisfeita assim com o meu trabalho lá. E como eu tinha sonhado desde criança ser aquilo, tinha alcançado aquilo, eu falei, gente, mas o que eu vou fazer da vida se eu não fizer isso? E com essa mudança de carreira que eu iniciei ali, veio também um processo de depressão. Porque eu não sabia se eu estava indo para o lugar certo, eu não sabia para onde eu estava indo, eu me sentia meio que num círculo sem saída. Eu saí de São Paulo, voltei para o interior, fui morar com os meus pais e eu busquei ajuda. Eu fui fazer terapia. E na terapia, o meu terapeuta super assim, bem certeiro, virou para mim e falou, Karina, vai fazer esporte, vai fazer viagens, atividades em meio à natureza. Vai fazer uma caminhada em meio à natureza. E foi isso que eu fiz, né? E eu fui vendo os benefícios. E eu queria até trazer para vocês aqui um estudo que foi feito pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, que coloca ali alguns dos benefícios dessa prática da caminhada em meio à natureza. Olha que interessante. Então você tem uma qualidade do sono, um aumento na sua qualidade do sono, você fortalece a memória, você tem uma liberação de endorfina, que é o hormônio responsável pela felicidade. Isso faz muito sentido. Quando eu caminhava em meio à natureza, eu me sentia ao final ali daquela atividade extenuante, até eu me sentia muito mais feliz. E melhora o sistema circulatório, diminui a produção de gorduras ruins, ou seja, melhora o colesterol. Então, esses são só alguns benefícios do que essa prática oferece. E eu fui sentindo isso ali na minha vida, sabe? Eu comecei a fazer as caminhadas em meio à natureza e eu achei aquilo tão bom, que eu comecei a buscar novas oportunidades, encontrei um novo emprego, comecei a ser bem-sucedida nesse novo emprego, eu trabalhava ali na área comercial de uma empresa de formatura. E aí, de repente, eu falei, gente, quer saber? Eu vou ficar 2 anos fazendo isso. Eu vou fazer viagens fora da minha zona de conforto para trabalhar a minha espiritualidade e não só me sentir feliz, mas fazer esse mergulho no meu autoconhecimento. E foi aí que eu realizei uma volta ao mundo. De 2016 a 2018, eu viajei por mais de 30 países, realizando caminhadas de peregrinação e outras atividades como trabalho voluntário, travessias oceânicas, que me pudessem tirar da minha zona de conforto e me levar a um mergulho intenso no meu autoconhecimento. Depois dessa viagem, eu escrevi esse livro que chama A Jornada Infinita, que conta aí um pouquinho dessa minha história de 2 anos viajando o mundo. E nessa volta ao mundo, eu tive a possibilidade de fazer o Caminho de Santiago de Compostela, o Caminho de Assis, os 1.600 quilômetros pela Via Francígena, cruzei 3 países ali até o Vaticano. E eu fui aprendendo muita coisa, compartilhei isso no meu livro, mas enquanto eu estava viajando, eu fui compartilhando todos esses aprendizados, até porque vai que alguém que estava me acompanhando quisesse fazer algo parecido, sabe? Eu fui compartilhando no meu blog. Então eu tinha um blog que chamava Na Trilhas,
E eu compartilhava lá, né? Compartilhei, antes da minha volta ao mundo eu tinha feito o Caminho da Fé pela primeira vez em 2015, compartilhei lá. E quando eu retornei da minha volta ao mundo, isso em 2018, ainda um pouco perdida do que eu ia fazer da vida, no que eu ia trabalhar agora nesse momento, eu vi que lá no blog o post mais comentado era o post do Caminho da Fé. E as pessoas escreviam lá, eu quero realizar uma peregrinação, eu quero fazer esse caminho, transforma, mas eu não sei, eu tenho medo de fazer sozinho, como é que eu faço? E as pessoas deixavam o telefone delas lá no comentário do meu blog, deixavam e-mail, telefone, tentavam se comunicar. E eu li aquilo tudo quando eu voltei para o Brasil, eu pensei, gente, eu acho que eu posso ajudar essas pessoas? Com toda essa experiência que eu tive aí nesses últimos 2 anos, eu acho que eu consigo auxiliá-las. E foi então que eu fiz uma pesquisa lá com os inscritos do meu blog. Lembro que umas 60 pessoas participaram e eu decidi então abrir o meu primeiro grupo. Dessas 60 pessoas, apenas 4 se inscreveram no meu grupo, sendo que uma delas foi minha mãe. Minha mãe, que já tinha feito o Caminho da Fé comigo, também fez o Caminho de Santiago, topou ir no meu primeiro grupo para o Caminho da Fé. Então foi ela e mais 3 pessoas, um deles também era meu amigo, e a gente foi e fez aí o meu primeiro grupinho no Caminho da Fé. Foi assim, muito bacana, eu aprendi bastante, era um grupo gostoso, muita gente tinha experiência ali, muita gente. As pessoas tinham experiência, as 2 pessoas, e as outras eram super queridas, assim, então foi um grupo muito leve. Então eu decidi depois abrir um outro grupo. E esse outro grupo, nós fomos em 12 pessoas e foi muito diferente, porque ali eu comecei a ver que pessoas tinham dificuldades diferentes para executar a peregrinação e que essa atividade poderia ser sim muito desafiadora e muito mais enriquecedora do que eu tinha descoberto até ali. Então, eu fiz depois meu 3º grupo, meu 4º grupo, meu 5º grupo, fui aprendendo muito com cada peregrino que eu guiava, porque eram perfis diferentes, com necessidades diferentes, e eu fui percebendo que eu precisava criar não só mecanismos de logística para deixar esse serviço redondinho assim, mas um método para guiar essas pessoas, para que auxiliassem, não atrapalhassem a minha presença, a presença das pessoas que estavam na minha equipe, atrapalhassem a experiência dela, mas sim aprofundasse, auxiliasse ela a viver ali aquele caminho e ter um processo de autoconhecimento. Então eu criei esse método, eu treinei a minha equipe com esse método da gente guiar. Então hoje na Trilhas a gente leva no máximo 12 peregrinos por grupo. A equipe é azeitadinha, assim, a gente tem todo um roteiro. O meu marido e o Deco, que é da minha equipe, eles já vão com tudo prontinho para a expedição, assim. Então hoje a Na Trilhas, ela vai executando essa metodologia de guiar. E a gente tem hoje também um processo que auxilia no antes, no durante e no pós-peregrinação. Então a gente teve essa transformação aí para entender como que a gente poderia auxiliar que o caminho, de fato, fosse essa experiência de autoconhecimento, essa experiência que a gente conseguisse estimular ali a vivência do peregrino no caminho. Então, nessa Semana do Peregrino e principalmente nessa primeira aula, o que eu quero falar com vocês? A gente quer ensinar esse mapa que eu construí para você viver uma experiência de peregrinação que vai te transformar, tá? Então, nessa aula eu vou ensinar aí os primeiros passos para essa sua peregrinação, para você conhecer como é esse universo e como se preparar. Então, vamos lá. O que são esses primeiros passos? Gente, o mais importante, uma coisa assim, quando você recebe o chamado, sabe? Quando você fala, nossa, descobri o universo da peregrinação, eu acho que esse caminho, esse negócio de caminhar pode servir para mim também. Então, o que eu faço? Como eu começo? Primeira coisa é você pensar no seu propósito. Então, qual o seu propósito? Eu sei, tem muita gente, até que a gente entrevistou aí, que peregrinou com a gente, que conta que se inscreveu e tá lá, mas ainda não sabe por que tá lá. Sentiu esse chamado, foi colocado lá porque alguém o convidou, mas não sabe ainda.
Porém, a gente observa também que por mais que o caminho revele ao peregrino o porquê dele estar lá, faz muita diferença quando o peregrino, no próprio desenvolver do peregrino, na própria vivência do peregrino e até para dar mais gás para ele, sabe, durante a peregrinação, que vocês vão passar por momentos desafiadores ali, a gente vê que o peregrino que tem claro qual o propósito dele, ele tem mais fúria, assim, para não desistir da peregrinação ou não entrar no carro de apoio. Antes de eu contar aqui para vocês um método que eu desenvolvi para auxiliar vocês a chegarem nesse propósito, eu quero contar uma história. Porque eu até falei em uma live aqui antes da Semana do Peregrino que eu comecei a jogar tênis, né? Recomecei a jogar tênis. E tem uma coisa que um professor meu me contou sobre o tênis, que ele tinha um professor também, que quando ele treinava muito, assim, ele contou que observava que os amigos dele, que queriam se tornar profissionais, assim, quando a pessoa, ela tinha um plano B, ou seja, tô aqui treinando tênis, pá, 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 eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, mas se não der certo, eu vou fazer engenharia, se não der certo, eu vou ser professor de educação física, que a tendência era que essas pessoas que tinham um plano B, elas não conseguiam a carreira profissional. Já as pessoas que só enxergavam o plano A, elas tinham maior sucesso. Na peregrinação, a gente segue essa mesma linha de raciocínio. Se você vai para uma peregrinação pensando qualquer coisa eu entro no carro de apoio, ou eu nem sei o que eu estou fazendo aqui mesmo, então, né, deixa eu pegar esse atalho. A tendência é que você faça justamente isso na sua peregrinação lá no caminho. Então, quanto mais claro você tiver na sua cabeça o porquê raios você está indo fazer isso, por que você vai enfrentar 320 quilômetros, filho de Deus? Por que você vai lá andar a pé e você pode ficar na sua casa comendo um pão com manteiga? Né? Então tem que estar muito claro na sua cabeça. Karina, mas eu acho muito difícil chegar nesse propósito. Então vamos lá juntos responder aqui algumas perguntinhas que vão te ajudar, tá? Então a primeira é, o que você, quando ouviu falar de peregrinação, sentiu aquele calor no peito, falou, gente, sentiu esse chamado, começou a ver coisas de Santiago, começou a ver setas amarelas por todas as partes, igual o menino lá do Sexto Sentido, via os mortos lá, você começou a ver setas. Então assim, o que você, peregrino, neste momento, pensou, o que você espera dessa experiência? Então assim, eu decidi fazer lá o caminho da fé, eu decidi fazer o caminho de Caravaggio, eu vou percorrer 200 quilômetros a pé. O que você espera? Qual a sua aspiração? O que você acha? Pensa assim na sua cabeça mesmo, não precisa nem ninguém ter te falado o que é bom, não sei o quê. O que você espera que você vai ganhar com essa experiência? Tá? E aí você vai escrever. Escreve umas 5 coisas que você espera. O que você espera? Eu nem vou falar aqui, é para deixar você pensar. O que você espera dessa peregrinação, dessa experiência fora da sua zona de conforto? Ok? Então vamos lá. Segunda, quais serão os seus desafios? O que você acha que vai ser mais difícil para você nessa experiência? Sei lá, coração, subida, descida, medos, conviver em grupo, ficar muito tempo sem internet, você vai ter medo de abelha, você vai ter medo de cachorro, sei lá. Quais serão os seus desafios? Lista aí 5. Terceira pergunta que você vai se fazer é: nos momentos difíceis, peregrino, nos momentos difíceis, a quem você vai se reportar? Quem você vai chamar aí nesses momentos difíceis?
Essa aí é para você, não é para eu responder não, é para você responder. E quarta pergunta, né? Como você se vê concluindo essa experiência? Imagina a cena. Se você vai fazer o caminho da fé, como você se imagina chegando lá na Basílica? Faz a cena, imagina a Basílica, imagina o grupo, imagina o cheiro, os sons, a sensação que você vai ter quando você concluir esse caminho. Faz o desenho na sua cabeça disso, sabe? E escreve como vai ser a cena. O principal, peregrino, é que você faça esse exercício escrito. Escreva, entenderam? Escreva. Vamos lá. Para você descobrir qual é o seu propósito. E por que você tem que descobrir seu propósito? Porque a chance de você concluir um caminho, de fato caminhando nas partes difíceis durante todo o trajeto, as chances de você fazer isso de maneira completa é você tendo um propósito forte, tá? Então, para você descobrir o seu propósito antes de você ir na peregrinação, tudo bem, talvez o caminho revele que é diferente do que você pensou, sabe? Talvez coisas mágicas aconteçam na sua peregrinação, mas você também pode se preparar e fazer esse exercício antes. Afinal, a sua peregrinação, ela começa quando você sente o chamado, tá bom? Ali é o seu primeiro passo. Então, esses aqui são os passos seguintes. Então, vamos revisar aqui, ó, o que você espera dessa peregrinação. Lista aí 1 a 5. Quais serão os seus principais desafios? Lista aí 5 desafios. Os momentos difíceis, a quem você vai se reportar, a quem você vai pedir ajuda, auxílio. Como você se vê concluindo essa jornada de autoconhecimento? Escreva todas as respostas e você vai sim estar mais perto de descobrir qual o seu propósito. Certo, você fez o exercício do propósito, agora você tem mais claro por que você quer fazer uma peregrinação, por que você quer iniciar aí essa jornada de autoconhecimento, viver esse caminho que transforma, certo? Então, o próximo passo seu é o planejamento. Peregrino, eu sei que a coisa parece mágica, vem um chamado, parece tipo o Gandalf lá chamando o Hobbit para uma jornada, né? Essas coisas assim mágicas, o Yoda convidando o Luke para despertar a força, não sei o que. Eu entendo. A gente também vive isso é muito mágico, é legal tudo. Mas um planejamento vai te ajudar muito nesse momento. Afinal, quando você teve esse chamado, tal, que caminho que você vai viver? Me conta, você sabe qual que é o caminho de peregrinação que você vai viver? Hoje, a Natrilhas oferece, vou contar aqui para vocês, Rota das Capelas, já vou falar sobre esse roteiro. Temos um roteiro novíssimo que vocês estão descobrindo agora, que é o Caminho da Agonia. Temos o clássico, onde tudo começou, o Caminho da Fé. E temos a rota abundante, maravilhosa, verde, que é no sul do Brasil, o Caminho de Caravaggio. Ai, Karina, mas eu não conheço nenhum deles, meu Deus, o que eu faço? Calma, peregrina. Eu vou te contar durante a Semana do Peregrino um pouquinho sobre cada caminho, tá? Vou te ajudar. Bom, mas hoje a gente tem esses 4 caminhos. Então, se você está pretendendo peregrinar com a gente, o primeiro passo é decidir qual caminho eu vou fazer em 2024. Que caminho que eu vou fazer, certo? Segunda coisa que você vai decidir, qual forma eu vou fazer? Eu vou fazer ela de maneira autônoma, ou seja, eu mesmo
eu mesmo vou organizar tudo, vou fazer as reservas, vou sozinho ali, independente, vou organizar tudo, pegar minha mochila e sair andando. Essa é a maneira autônoma, você vai sozinho. Eu vou organizar meu grupo, meu pequeno grupo, vou pôr aqui eu, tá? Eu que vou organizar meu grupo, vou chamar ali 5 amigos e vou eu fazer toda essa logística, ou vocês vão com a gente aí no grupo da Natrilhas, ok? Da Natrilhas, ou se você perder as vagas, né, de outros operadores, assim. Então, ou você vai com um operador. Então, você tem 3 formas ali de percorrer esse roteiro, a pé, obviamente, porque estamos falando a pé, porque esses roteiros você pode fazer de bicicleta, a cavalo, enfim. Mas aqui a gente está falando a pé. Então, de que forma você vai percorrer esse trajeto? Autônomo, sozinho ali, você mesmo vai chamar seus amigos e organizar o seu grupo, ou você vai com a gente, tá? Alguns benefícios, assim, autônomo, você tem muita liberdade, você mesmo vai criar o seu roteiro, mas é muito mais difícil, então se você é um iniciante, é legal você ter várias orientações, assim, para fazer de maneira autônoma. Em grupo, que você organize, você tem o peso ali de estar criando toda essa logística, e você tem que levar pessoas que já tenham uma sinergia muito grande. Porque pessoas juntas vivendo totalmente fora da sua zona de conforto pode dar ali algum atrito, a gente já viu vários disso nos caminhos. E com a gente, bom, aí você tem que seguir o nosso roteiro, né? Então você fica um pouquinho mais engessado ali em comparação com esse, mas você tem toda a comunidade, todo o conforto, assim, sabe? Você só precisa andar. A única coisa que você tem que pensar é em andar, contratando a gente, tá? E depois você vai ter que escolher qual a data, tá certo? Ao longo da Semana do Peregrino, eu vou passar aí as datas dos nossos roteiros para vocês. Mas, revisando aqui, então, fase de planejamento, a primeira coisa é decidir qual o caminho que você vai fazer. Segundo, qual a forma que você vai fazer esse caminho. E terceiro, qual a data que você vai realizar essa peregrinação. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre os roteiros para iniciantes, tá bom? Quer dizer que só iniciantes podem fazer esse roteiro? Não, gente. A gente tem aí um caminho novo que, se você ainda não percorreu, é uma ótima oportunidade para você viver mais uma experiência, tá bom? E por que a gente coloca que esses roteiros são roteiros para iniciantes? Porque eles são roteiros mais curtos, com uma dificuldade técnica menor, tá? Então vamos lá. O nosso primeiro roteiro para iniciante é a Rota das Capelas, certo? Quantos quilômetros? São 23 quilômetros a Rota das Capelas. Ela fica em Cristina, então em Minas Gerais, tá? Cristina, Minas Gerais. E ele é um roteiro, de fato, para iniciantes que estão começando mesmo no universo da peregrinação. Porque, além de ser um dia de caminhada de 23 quilômetros, a gente oferece alguns atrativos turísticos ali. Então, você caminha um dia para ter a realidade do que é ali uma peregrinação, tá? Lembrando que, quando a gente fala, é um dia só, são 23 quilômetros, quer dizer que vai ser 23 quilômetros de planícies, com vento fresco batendo. Gente, isso aqui é um início para você entender o que é uma peregrinação, tá bom? Então, assim, é desafiador, são 23 quilômetros em Minas Gerais. Então, vai ter montanha, vai ter subida, vai ter descida, terão desafios físicos. Porém, comparado a outros roteiros, esse aqui tem um grau de dificuldade menor, tá bom? Então, assim, por mais que seja para iniciante, tem que ser um iniciante que vai seguir as nossas orientações de preparação, tá? Então, são 23 quilômetros, você faz ele em um final de semana. Então, geralmente, sai uma van de São Paulo na sexta. O pessoal lá chega sexta, final de tarde, tem um workshop do café, de cafés especiais.
porque essa é uma atração lá na região. Café especial, uma delícia lá, tá? Então você tem o workshop de cafés, aí no sábado faz o roteiro de 23 quilômetros das rotas das capelas, tem a credencial, tem os carimbos, aí depois a gente volta, almoça, tem a tarde, o final da tarde livre ali, e no domingo a gente visita aí uma fazenda de azeites também especiais, premiados lá, e a gente almoça por lá, nessa fazenda, azeites premiados, e a gente almoça por lá e depois a van volta no domingo depois de visitar a fazenda de azeite e almoçar. Então, para você ter uma ideia, a Rota das Capelas, ela tem essa parte turística toda. Aqui tem a vivência peregrina sim, que requer um preparo físico mínimo, mas requer comparado a outros roteiros nossos, tá bom? Então são 23 quilômetros ali, ideal para você testar o seu equipamento. Comprei um cajado, comprei a mochila, quero testar meu tênis, quero saber se a peregrinação é de fato para mim, se eu vou gostar de caminhar. É o roteiro da Rota das Capelas, tá? Ele é muito legal para você ter esse primeiro passo aí dentro de um universo que é tão rico. As datas que a gente tem disponíveis, deixa eu colar aqui, ó. Janeiro, 25 a 27 de janeiro. Abril, a gente tem de 5 a 7 de abril. E em julho, a gente tem de 26 a 28. Tá certo? Então, janeiro, 25 a 27, abril, de 5 a 7 e julho, de 26 a 28. Essas são as nossas datas disponíveis, ou seja, para 2024, o ano inteiro, a gente tem somente 36 vagas para esse roteiro. Então, se esse roteiro te interessou, se você acha que esse pode ser o seu primeiro passo, ou se você já peregrinou, mas ainda não conhece a Rota das Capelas, no dia 12 a gente vai abrir as inscrições, tá? No dia 12 agora, ao final da semana do peregrino, a gente vai abrir as inscrições para todos os caminhos. Então, se você gostou da Rota das Capelas, no dia 12, fique ligado para garantir uma dessas 36 vagas para você. Agora, o nosso queridinho Caminho Novo chegando na Trilhas. Eu tô muito animada porque esse caminho, pelo amor de Deus, que caminho mais lindo! Quem acompanhou nas redes sociais viu que o Caminho da Agonia, esse roteiro novo, que também é ali na região de Cristina, Minas Gerais, faz Cristina, Maria, eu esqueci, gente, a produção me passou cola. Maria da Fé e Itajubá. Gente, nossa, é muito, muito lindo mesmo de natureza. Você vê aquelas montanhas assim, é simplesmente incrível. Então, esse é o roteiro, Caminho da Agonia. Ele não tem esse nome, agonia, porque ele é agonizante não, tá, gente? É pela Nossa Senhora da Agonia. Então, o destino final dele é o Santuário de Nossa Senhora da Agonia em Itajubá. Santuário lindo, uma graça lá, todo azul, muito bonito, em Itajubá, que é de Nossa Senhora da Agonia, tá? Não vá pensando que você vai passar momentos de agonia lá, não, tá? Calma, Nossa Senhora da Agonia. Mas ele tem, então, 57 quilômetros, tá? Ele, de viagem, a gente vai gastar 4 dias, porque tem um dia de chegada, para você dormir e iniciar no dia seguinte, e são 3 dias de caminhada. Gente, ele é um roteiro, eu vou falar daqui a pouco da altimetria dele, tá? Ele é um roteiro para iniciante, porque são poucos dias de caminhada, tá? Mas ele requer sim um preparo físico para a questão da altimetria, mas ainda assim
o dia maior de altimetria dele ainda é menor do que os dias de maior altimetria de outros caminhos, tá? Então vamos falar aqui sobre as datas. A gente vai ter grupo do dia 11 a 14 de abril e também 11 a 14 de julho, tá bom? Então a gente vai ter esses dois grupos, ou seja, para o ano inteiro de 2024, a gente vai ter apenas 24 vagas. Então, se você ficou interessado em percorrer o caminho da agonia com a gente, novamente no dia 12, a gente vai abrir as inscrições, tá certo? E aí passar todas as informações sobre o que está incluso, o valor, tudo, no dia 12 a gente vai passar para vocês, tá? Mais uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, que também está dentro dessa parte dos primeiros passos, que é o planejamento, é você pesquisar sobre os desafios do caminho, tá? Então, o que eu vou falar aqui são os desafios do caminho da agonia. Aqui eu trouxe alguns, são 3 dias, né? Então, eu trouxe um mapa altimétrico de cada dia aqui. Então, essa informação é muito importante você ter, até para você construir o seu treinamento, a sua preparação física, porque você vai ter uma ideia do desafio que você vai estar enfrentando, tá bom? Então, isso aqui, você ter esse tipo de informação faz parte do seu planejamento, independente do caminho que você vai percorrer. Então, vamos abordar aqui um pouquinho do caminho da agonia. Então, o primeiro dia, para vocês terem uma ideia, é o dia mais desafiador, são 907 metros ganhos que você tem. Então, você sai daqui, ó, e o ponto mais alto é um pouquinho, 1.400 metros. Então, você tem sim, de fato, ó, subida, descida, depois uma longa subida e termina com uma descidinha aqui, tá? Então, é bem importante você saber que, putz, eu vou subir aqui, eu tenho um ganho altimétrico de 907, quer dizer que você vai subir bastante nesse dia e que é importante você estar preparado para esse tipo de desafio. Segundo dia, eu tenho aqui 458 metros. Vejam que é praticamente metade. Então, olha aqui, você sai de lá de um pouquinho menos, né, de 1.300, você sobe novamente a 1.400, vai um pouquinho mais alto do que no dia anterior e depois você desce bastante. Então, é um dia que talvez o desafio maior nem seja tanto a subida, mas sim a descida, a constante descida que você vai enfrentar. Terceiro dia, como vocês podem ver, a gente praticamente não sobe, né? A gente tem o quê? Um pico de subida aqui, que a gente sai um pouquinho menos de 800 metros e vai a 940, tá? Então, assim, por mais que aqui nesse gráfico pareça esse subidão assustador, a gente não sobe tanto quanto no primeiro dia e nem tanto quanto no segundo dia. Então, com esse tipo de informação, quando você escolheu o seu caminho, você está se preparando, você aprendendo a ler esse mapa altimétrico, você consegue já ter uma leitura muito boa do que você está indo enfrentar no caminho que você escolheu, tá bom? Então, aqui você tem uns 210 de ganho de elevação, então um dia que vai ser mais tranquilo, vai ser mais constante aqui, porém vai ter esse pico de subida e depois dois piquinhos aqui, mas que são bem pequenos comparado a esses dois aqui, que são subidas, ó, essa aqui, ó, olha o tanto que você sobe, daqui até aqui. É bem diferente do que você subir 200 metros aqui, certo? Então, tendo essa leitura, aqui você consegue se preparar melhor. Então, para o caminho da agonia, a gente ainda acha que ele é um caminho para iniciante, porque são somente 3 dias e porque o dia mais difícil dele ainda é mais fácil do que o dia mais difícil do Caminho da Fé e do Caminho de Caravaggio, que são os outros 2 roteiros que a gente oferece
hoje, tá bom? Mas, Karina, eu estou numa condição sedentária. Cruz credo. Meu médico fez meus exames lá, tem tudo atrapalhado. Colesterol, não sei o que. Ou eu tô numa situação que tá muito complicada na minha vida, eu não consigo treinar. A gente sabe, tá? Então, você não pode perder, peregrino de Deus. Você não pode perder a nossa próxima aula, porque a nossa segunda aula da semana do peregrino vai ser sobre como percorrer o caminho de Caravaggio, lá no Rio Grande do Sul, que é o nosso outro roteiro, sendo sedentário. Então, na próxima aula, que você não vai perder, eu vou te ensinar como se preparar fisicamente, tá? Eu vou ensinar a técnica que a gente desenvolveu aí para você sair dessa condição de sedentário e se tornar apto para peregrinar. Atleta, maratonista, o Bolt? Não, né, gente? Apto para percorrer os nossos roteiros, que são esses caminhos de peregrinação aqui, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Encorajo demais vocês a deixarem as suas dúvidas. Falem com o nosso atendimento. É só mandar uma mensagem, tem aqui o link no nosso blog para o nosso atendimento com a sua dúvida, tá? Porque a gente vai juntar todas essas dúvidas e responder também em uma aula para vocês. Então, se você ficou com dúvida em alguma coisa dessa aula aqui, já manda mensagem para o nosso atendimento. Espero que você esteja também nos nossos grupos de WhatsApp, tá bom? Porque por lá a gente está mandando todas as novidades dessa nossa Semana do Peregrino. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu espero vocês para a próxima aula. A data já está aí e vocês não vão perder, hein? Como se preparar e se tornar apto para peregrinar. Espero vocês, um beijo bem grande e bora aí adentrar o universo da peregrinação e viver um caminho que transforma.